Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós trouxemos para a noite de hoje, para a nossa reflexão, o tema, o sentido da vida. Quem de nós, lá no silêncio da alma, não teve a oportunidade de questionar a si mesmo sobre qual o sentido da vida? Quem somos nós? De onde viemos? De onde surgimos? E nós e o universo? Quem somos? Para onde vamos? São questionamentos que muitas vezes o espírito se faz em busca de compreender a sua posição no campo terreno. Muitos de nós experimentamos a vida e percebemos em algumas situações que as nossas buscas acabam não indo de encontro àqueles nossos anseios, aquilo que nos torna livres, seres espirituais em evolução. Nós muitas vezes só vamos perceber isso na senitude, já quando o corpo vai perecendo e a pessoa vai se perguntando, se questionando: o que será daqui adiante? Como será o caminho? Será que aquilo que nos fala algumas religiões, será que nós continuaremos a existência? Será que... Então são tantos questionamentos que nos fazemos que muitas vezes nós paramos para fazer essa reflexão e na grande maioria das vezes não encontramos respostas. Não se a gente não buscar compreender, buscar alternativas, buscar, seja no campo da leitura, de uma filosofia, de uma religião, mas algo que nos dê valores, que nos nutra de confiança, de serenidade para continuarmos caminhando. É assim que a vida se nos apresenta. O admirável psicólogo cubano, professor e doutor Emílio Emílio Lopes teve uma oportunidade de asseverar em uma das suas obras, chamada Os Quatro Gigantes da Alma. Ele teve a oportunidade de afirmar que o homem é o único animal que não sabe viver. E dizia ele que o homem é o único animal que não sabe viver porque ele pensa. Porque o único animal que pensa é o homem. E porque pensa, ele gera conflitos através daquilo que ele acumula no seu patrimônio, chamado razão. Então a arte de pensar e discernir leva-nos a conflitos. E isso é muito fácil da gente entender. Quantas vezes nós, para tomarmos às vezes uma decisão, tomar alguma ação, praticarmos alguma coisa, nós paramos para refletir e nosso próprio pensamento, nosso próprio envolvimento com aquilo que a gente vai fazer, a gente pensa de uma forma, aí elabora de outra, e aquilo fica se multiplicando em caminhos diferentes em nossos roteiros, e aquilo vai gerando conflito, e muitas vezes acabamos fazer distante daquele primeiro princípio que nos elaborou e nos motivou a pensar. Por isso que ele afirmava dessa maneira, e isso ele afirmou há mais de cerca de 7 décadas atrás. Afirmou ele nessa obra, que essa obra é de 1947.
Então, naquele momento que ele fazia análise e reflexão do ser humano, ele encontrava no ser essa dificuldade em refletir sobre a sua essência, sobre a forma dele raciocinar diante da vida, diante dos obstáculos, diante das situações, das inúmeras portas que se apresentavam para o seu crescimento. Veja que curioso. 5 décadas depois que ele afirmou isso, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde a pessoa chegava e perguntava assim: se você tivesse uma oportunidade de fazer uma pergunta a Deus, qual pergunta você faria? E ele apresentava algumas sugestões. A grande maioria dos entrevistados optou pela seguinte questão: perguntaria a Deus, qual o sentido da vida? Isso nota o quê? Que as pessoas, embora vivam, não sabem qual é o norte dessa vida, qual é o roteiro. Nós que temos a oportunidade de aprender com a doutrina espírita, ela nos fala de maneira clara na sua filosofia, nas questões elaboradas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Ali nós vamos compreendendo qual é a nossa essência. E posteriormente, já com Chico Xavier, tivemos a oportunidade de receber grandes poemas psicografados pelo Cândido Chico, pelo espírito Dr. Augusto dos Anjos. Num deles, Memórias de uma Sombra, ele nos diz o seguinte, que nós, então ele fala, de onde eu venho? E aí ele faz a reflexão, viemos dos mundos inferiores da criação, passamos pelos germes, pelos vermes, pelas monedas, até chegar ao princípio da razão. E é exatamente isso que a doutrina nos fala, que nós fomos elaborados no campo dos reinos inferiores, como princípio espiritual, aprendendo ali, em todas as etapas, sendo a preparação e a elaboração do princípio inteligente. E ao nos tornarmos o princípio inteligente, individualidade, o espírito, o ser pensante da criação, fomos plantados na vida, iniciando a caminhada da animalidade à razão, para continuarmos da razão à angelitude. Então nos fala a doutrina espírita que nós somos criados espíritos simples e ignorantes, elaborados nessas etapas inferiores, mas com um objetivo único e claro: alcançarmos a perfeição. Todos nós somos perfectíveis. Todos nós alcançaremos um dia a perfeição relativa. Todos nós, indistintamente. O que difere um dos outros é o esforço, é o empenho, é a dedicação que cada um faz para chegar primeiro. Não para ser melhor primeiro, mas para fazer jus à divindade que nos deu esse roteiro. Então, é o que a doutrina espírita nos fala. Que nós somos esses espíritos criados. Dessa forma, iniciamos a caminhada evolutiva. E é uma longa caminhada. Então, nos diz Augusto dos Anjos que no dealbar das apresentações dessas inúmeras reencarnações, nós vamos forjando os nossos espíritos a se tornarem melhores, através do processo de esclarecimento de si mesmo, o processo de
absorver valores intelectuais para que o seu discernimento lhe dê condições apropriadas de pensar, de analisar, de refletir. Então essa é a caminhada do Espírito. Então muitas vezes nós encontramos dificuldades nessa caminhada, por conta de que a nossa condição de pensar que nos coloca de maneira conflitiva. Então, o professor Miri Lopes tinha razão quando disse há 70 décadas que nós somos o único animal que não sabemos viver, por conta das nossas escolhas. Enquanto a divindade nos coloca um roteiro para alcançarmos a perfeição, ao longo dessa caminhada, nós desviamos nos atalhos da vida, que nos proporciona prazer, que nos proporciona condições outras que não seja a elevação do espírito imortal. Nessa caminhada que nós encontramos como busca valores outros que não dignificam o processo da evolução do ser. Por conta das nossas buscas, são aquelas desnecessárias para a nossa vida. Isso acontece por conta de que, quando nós nos apresentamos fisicamente na sociedade, nós buscamos para nós apresentarmos de uma maneira com que as pessoas nos vejam como pessoas de bem. É o verniz que colocamos em nós, aquele verniz do bem, sabe? Para dissimular diante das pessoas. Mas aquilo que pensamos, o objetivo que trazemos em nós, muitas vezes pode ser diverso daquele com que as pessoas nos enxergam. Querem ver, por exemplo? Muitas vezes, nós praticamos uma caridade, que é resultado do quê? Do homem de bem, aquele que tem que se aproximar da divindade. Muitas vezes nós praticamos essa caridade, na grande maioria das vezes não estamos pensando no resultado para aquele a quem fizemos a caridade. Mas estamos preocupados sim, com o resultado com que a sociedade vai, da forma como a sociedade vai nos olhar pelaquilo que fizemos. Então o resultado não é o benefício do necessitado, mas é o orgulho, a vaidade de quem fez. Isso é normal na condição de seres em evolução. Por conta dos conflitos daquilo que nós discernimos, chocam-se entre aquilo que se tem que fazer e aquilo que se realmente faz. É por isso que muitas vezes nós não percebemos o nosso roteiro e nos permitimos fazer com que sejamos ludibriados pelaquilo que a vida nos oferece como recompensa daquilo que fizemos. Então, é o orgulho falando, é a vaidade falando, é a pessoa querendo ser melhor, mais forte, mais bonita, mais cheia de prestígio, mais cheia de poder. Então, é o discernimento das coisas que estamos elaborando de forma equivocada. Quando temos a oportunidade de fazer a reflexão, de buscarmos a nossa essência, aí conseguimos enxergar quão pequeno nós somos diante do Criador, diante da sociedade que a gente vive, diante da fragilidade da vida que perece, sem percebermos, ou muitas vezes buscarmos entender qual é o próximo passo depois disso. A vida se apresenta para nós como resultado daquilo que fizemos. E muitas vezes não percebemos isso. Quando experimentamos uma vida cheia de sofrimento e não entendemos, e o discernimento daquilo, a forma de pensarmos em relação àquilo, se apresenta como conflito para nós. Mas isso é resultado daquilo
que fizemos. E aquilo causa rebeldia, nos afastando ainda mais do roteiro que temos que seguir. Quando nós perguntamos, ou pelo menos nós da doutrina espírita, que temos oportunidade de estudar a doutrina espírita, quando nós perguntamos de onde viemos, já sabemos. A doutrina nos diz, e Augusto dos Anjos reafirma isso. Viemos dos seres inferiores, fomos criados simples e ignorantes. Quem somos? Somos esses espíritos, o ser pensante da criação em evolução, caminhando na direção do Pai. Para onde vamos? Na direção do Pai. Como? Nós, muitas vezes, nos questionamos sobre isso. E a resposta, Jesus nos ofereceu. E muitos de nós nem percebeu isso. Porque Ele, quando esteve entre nós, afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta a gente ter o conhecimento de que para onde nós vamos, para o Pai, terceiro em valores, mas qual o roteiro, qual o caminho a seguir? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, disse Jesus. Qual o caminho que Ele ofereceu? Qual a verdade? Está implícita nas lições que Ele nos deixou. Naquela que elaboramos através do sentimento do amor, da humildade. Aquela que nos dá a condição de nos tornarmos melhores interiormente. Porque, como Ele afirmou, o reino dos céus está dentro de vós. É exatamente isso. Esse reino dos céus a que Ele se refere é a qualidade que introjetamos em nós pelo discernimento bem bom das coisas. Enquanto nós não nos disciplinamos a isso, os nossos roteiros são diversos, alheios a Deus. Então, quando nós buscamos intimamente compreender qual o sentido da vida, nós, inefavelmente, encontramos o amor que Jesus ensinou. Porque aí nossas ações, as nossas atitudes se tornam diferentes, se tornam grandiosas em nossos espíritos, nos tornando criaturas melhores, fazendo com que a gente se abstenha da ilusão temporária daquele caminho da porta larga que Jesus observou. Quando Ele oferece a porta estreita, é consciente de que o caminho é difícil, mas o roteiro é esse. O caminho é de sofrimento, é de testemunho, mas o roteiro é esse. A porta estreita significa exatamente isso. As dificuldades que encontramos na vida, por conta daquilo que fizemos, daquilo que merecemos, por conta daquilo que precisamos fazer para sermos merecedores de melhor. Nos disse Paulo de Tarso: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não adianta a gente achar que a vida é apenas uma condição necessária para a busca de ser feliz, sem que a gente tenha a percepção de que para ser feliz é preciso que tenhamos nosso irmão, nosso semelhante ao nosso redor, sendo também feliz. Quando Jesus coloca como lei primordial da vida amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é exatamente isso. Amar a Deus como objetivo único é o caminho que devemos chegar.
E amar ao próximo como a si mesmo é resultado daquilo que a gente vai fazer pelo nosso semelhante, como gostaríamos que eles nos fizessem. É resultado da ação do bem. Mas enquanto nós, pelo discernimento da razão, dos valores que nós temos, que criamos em nós a consciência de vida, enquanto nós não nos atirarmos a essas atitudes, os nossos caminhos serão sempre difíceis, muito mais difíceis. Temos falado muito em relação àquilo que nós aguardamos ansiosamente como transição planetária. Muitos espíritas acham que o planeta vai mudar assim, no estalar de dedos, como se a morada não fosse resultado daquilo que somos. Quando Augusto dos Anjos fala que através da evolução nos estágios inferiores, que nós, ao sermos plantados na Terra, como seres pensantes da criação, iniciamos a caminhada em busca da razão e da razão para a angelitude. Quando ele nos fala desse caminho, significa dizer que o processo da Terra, naquele instante que iniciamos a nossa caminhada, era que ao findarmos como espíritos puros, a Terra terá que ser uma, porquanto não será compatível com aquilo que somos. Nós somos anjos germinando no ventre da Mãe Terra. Nós somos esses anjos que estamos sendo germinados aqui, nesta morada. Mas enquanto nós não nos permitirmos florescer, a Terra continuará estagnada. Como o processo de evolução não estagna, aqueles que não se permitirem germinar na compatibilidade de evolução que se encontra no planeta, terão que ser eliminados. Já dissemos aqui, Chico Xavier nos dizia que as portas dos umbrais estavam abertas. Os espíritos inferiores estavam tendo as suas últimas oportunidades reencarnatórias na Terra. Quando vemos hoje o nosso planeta, a nossa morada, que parece que é um estágio de loucos, de criaturas sem objetivo e sem amor, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 8, vamos encontrar lá ele dizendo que a Terra, enquanto morada, é para muitos o hospital e para tantos outros uma penitenciária. Porquanto ficarão livres daqui ou alcançarão a liberdade da enfermidade aqueles que fizerem por merecer, bem como aqueles que estão prisioneiros ficarão livres quando pagarem suas penas. Então, não devemos nos equivocar em relação ao sentido da vida. Ela se nos apresenta dessa forma, como condição única para alcançarmos a caminhada evolutiva. Esse é o sentido da vida para nós. Assim como a doutrina espírita nos apresenta, nos oferece, nos esclarece. Para nós, que somos seres, espíritos inteligentes, nos aprimorando nas dificuldades, nos aprimorando nos desafios que nos aquilatam, que nos medem a capacidade de serem melhores, a cada dia, gradativamente, e a cada encarnação, vamos alcançando a condição de permanecermos nessa morada para contribuirmos
com o processo de evolução da mesma. A transição planetária de provas e expiações para planeta de regeneração não significa dizer que seremos melhores. Não. Nós seremos quem somos, porque nós somos resultado do hoje, do ontem, do que fomos até aqui. Nós somos esse resultado. A Terra, a vida, não nos fará melhor se não buscarmos ser. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que no processo de evolução planetária, em dado momento, seremos desafiados mais intensamente ao sofrimento e à dor, a fim de que sejamos copartícipes de Deus na sua obra. Porque disse Jesus: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas para fazer jus a isso, precisamos ter claramente em nossos espíritos, ser pensante, em nossos pensamentos, o ânimo, a vontade de colaborar, de ajudar na obra de Deus. Ou é assim, ou não seremos aqui. Em algum lugar alcançaremos, como dissemos, a perfeição. Mas quanto mais nos demoramos para o entendimento, para a compreensão do mecanismo da lei, mais sofrimento engadaremos na caminhada evolutiva. Quem gosta de sofrer? Para que sofrer? Se podemos ser melhores praticando o amor, como nos ensinou Jesus. Esse é o endereço, esse é o caminho. Para onde vamos? Para a eternidade com Deus. Mas daqueles que querem chegar primeiro, é arregaçar as mangas e trabalhar no bem. Muita paz de Jesus.